Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analista aqui. Pessoal, acho que apesar de saber que o fator principal do bodybuilding é o físico apresentado pelo atleta e prezar para ver o melhor do palco sempre ganhando, ou seja, que o mérito esportivo ele prevaleça, é impossível negar que a personalidade influencia muito no nosso gosto pessoal. Isso inclusive pode afetar a nossa percepção de julgamento. Olha de exemplo o Urs. O cara sempre foi muito extrovertido, fazia de vez em quando um trash talk ali, né, meio saudável, para atiçar a competitividade na categoria, sempre foi excelente no networking, colaborações com atletas no geral, e isso definitivamente impactou na popularidade dele no geral. E aí você junta com o fato dele ter um físico visualmente muito agradável, né, diferenciado, se torna uma combinação quase que garantida de sucesso. E como tivemos acesso a todas essas características da personalidade do Urs? Por meio de vídeos no canal dele, aparições em redes sociais de outros atletas, entrevistas, declarações no geral, enfim, tudo isso é extra-palco, ou seja, né, coisa de bastidores. Porém, eu acredito que há uma característica mostrada no palco que consegue fazer uma conexão quase que instantânea do atleta para com quem assiste o show: condicionamento. Vou te explicar o porquê eu acredito nisso. Quando o atleta chega extremamente condicionado, seja seco ao ponto de ficar até meio flat ou cheio na medida perfeita, a sensação que nos dá é de que ele fez o trabalho. E para chegar nesse nível, nós conseguimos entender que é necessário muita abdicação, muito desgaste físico e mental, muita resiliência, né? Características que se tornam quase que intrínsecas na vida ali do bodybuilder. E mesmo que nós possamos compreender que o resultado final depende de vários fatores que não estão no controle de um só indivíduo, isso é, o trabalho do coach, o trabalho do treinador, a saúde do atleta, né, que pode ficar doente do nada, tudo está envolvido, ainda assim, no final das contas, temos a percepção do condicionamento do atleta como a garantia do trabalho feito. Porque o Nick Walker, por exemplo, que mesmo desagradando a maior parte do público, né, por conta da falta de estética, ainda assim é muito respeitado e admirado, muitas vezes até por pessoas que reclamam do físico dele. Porque não somente ele traz o volume, mas ele condiciona ao extremo. O cara faz o trampo, ele entregou os 100% dele. Já um cara como Hassan Mustafa, por exemplo, que é tão grande, se não for até maior do que o Nick, a admiração do público praticamente não existe, porque o cara é um monstro, ok? Mas pelo fato dele pecar constantemente no condicionamento, parece que ele não faz o trampo. Ele vai competir daqui a alguns dias e caso ele chegue bem condicionado e manter essa constante, podem perceber, o nome dele vai ser muito mais falado, mesmo que as colocações dele nos próximos campeonatos não sejam tão absurdas assim. E quando olhamos para o Samson Dauda, o foco desse vídeo inclusive, qual a percepção que temos? Convenhamos, pessoal, é de um cara que aparentemente não gosta de fazer cardio, como inclusive já foi insinuado por diversas pessoas. Resumindo, tá, para ser bem direto aqui com vocês, de um cara que não chega melhor condicionado simplesmente porque não quer. É essa ou não a percepção que dá? Afinal, né, pessoal, se formos combinar inclusive com o fato de que ele já explicou porque ele não chegava mais seco, fica até mais fácil de perceber isso. Abre aspas pro Samson: o preenchimento é uma das minhas marcas registradas, é algo que eu seguro bem, mas também isso pode me custar muito do outro lado. Se eu secar muito, eu perco todo o preenchimento e vou ficar parecendo só um cara alto e magro no palco. Primeiro, tá? Se você acompanha o canal há mais tempo, isso aqui não é um déjà vu, tá? Eu já trouxe outras vezes essa mesma declaração do Samson porque eu acho bem interessante essa transparência dele com o público, mas hoje eu trago ela por um motivo diferente. Na época que eu trouxe essa declaração do Samson, foi para defender o fato de que ele precisava necessariamente sacrificar aquele nível de definição a mais para chegar com o melhor conjunto dele. Afinal, pessoal, condicionamento varia muito de pessoa para pessoa. Alguns só vão ficar bem quando estiverem indo pro lado mais seco, né, quase flat, tipo o Matheus Menegatti, por exemplo, tá? E outros quando estiverem bem mais cheios, né, tipo o Kaique Pro, tá? Tô dando aqui um exemplo para vocês conseguirem assimilar melhor, que o Kaique, né, mano, faltam semanas pro show, o cara já tá praticamente pronto. Enfim, mas eu confesso, pessoal, para vocês que mesmo sabendo da explicação do Samson e tentando entender, depois de um certo tempo, principalmente depois de ter visto o Samson chegando menos condicionado e perdendo o Arnold Classic pro Derek, eu me questionei, e se o Samson só não estiver entregando os 100% dele porque ele não quer?
Tipo assim, na verdade ele consegue equilibrar a definição com funes, mas ele realmente tem dificuldade com a dieta, com cardio, e por isso ele não chega ainda a melhor. É como se tivesse uma barreira mental, sabe? Pô, Carlos, espera aí, o cara é Mr. Olímpia, né? Não é possível que você tirou isso do nada, ele não pode ter simplesmente errado e pronto. Afinal, como explica o cara não querer entregar os 100% e se propor a correr um risco tão alto assim? Na verdade, pessoal, essa minha percepção só ficou mais forte ainda porque eu vi um relato que o Phil Heath deu de uma conversa que teve com o Samson após o Mr. Olímpia. Só para contextualizar, tá certo? O Phil tava fazendo ali uma previsão pro Arnold Classic de 2024 e no meio da previsão ele disse que o Samson precisava chegar ainda mais detalhado porque o Samson ele precisava prever que o Derek, querendo obviamente, né, recobrar a moral, iria fazer o mesmo. Então, obviamente, para não ser exposto pelo Derek, né, no quesito condicionamento, ele precisava ter como foco essa questão aí no físico dele. Mas o Phil Heath, cara, ele disse o seguinte logo após ele ter chegado a essa conclusão, abre aspas aqui para o Phil. Após ter feito a transmissão do Olímpia, eu tive a oportunidade de falar com o Samson no backstage e perguntei imediatamente para ele o seguinte: e aí, vai fazer o Arnold Classic? E ele disse que sim. Então eu perguntei: o que você acha que precisa fazer, né? Tipo, o que você acha que você precisa trazer? A resposta foi: eu só preciso chegar maior. E aí eu pensei: meu Deus, cara, você não precisa ficar maior. Bom, pessoal, foi daí que eu pensei: talvez o Samson realmente não ligue pro condicionamento, né? Ele acha que dá pra ganhar tudo só com volume e pra ele talvez seja até o caminho mais fácil, entendeu? Porém, é óbvio que não dá pra conhecer as motivações, o limite que a pessoa está disposta a chegar através de uma conversa paralela, né? Tirar essas conclusões precipitadas é bem complicado, ainda mais porque semanas antes do Arnold, olhando os stories do Samson Dauda, eu me lembro de ter me deparado com uma situação que me chamou muita atenção. Quero compartilhar aqui com vocês que eu acho que vale a pena, tá? Eu vejo o Samson Dauda ali fazendo alguns trabalhos manuais, quem acompanha sabe que ele gosta muito, né? Ele tava cuidando da grama, depois consertando algumas coisas na casa dele. O cara realmente não gosta de ficar parado. E aí no próximo stories, ele mostra uma garagem que vai se abrindo assim bem lentamente e ele tinha acabado de construir, tá? E dentro dela tinha uma nova conquista, uma McLaren 720S. Não sei se eu pronunciei certo o nome do carro, tá? Mas tá escrito aí na tela. E aqui eu confesso pra vocês, cara, eu me lembro mais desse dia por conta da alegria que ele tava. Ver ele conquistando algo que definitivamente era um dos sonhos dele, todo incrédulo ali com a situação, né, cara? Parecia até uma criança, me deixou bem feliz, tá, por ele. Mas o que me chamou a atenção foi o stories postado no final, tá certo? Quando ele já tava ali finalizando, né, o dia dele, tá? Ele parado no Lava Jato, gravando-se a si mesmo, né? Logo após ter vivido ali parte do sonho dele, ele disse o seguinte: parece que eu tô fazendo algo que eu não deveria, sei lá, parece que eu não deveria estar me divertindo tanto assim. E aí, você já viveu um sentimento parecido? Não necessariamente numa McLaren, né? Mas, tipo assim, você tá fazendo um hobby bobo ali, tá? Pra distrair, aí você para pra jogar um game ou praticar algo que pro seu bem-estar, entendeu? E do nada você pensa que tá perdendo tempo, que deveria, na verdade, né, tá fazendo algo mais produtivo, como se você estivesse sendo inútil naquele momento. Quero deixar claro, tá, que o objetivo do vídeo não é explorar a parte negativa desse assunto, né? Onde você se torna o seu próprio algoz, acaba se auto-explorando e as cobranças excessivas acabam fazendo você procurar realizar um trabalho só pra se sentir preenchido. Não é essa parte. Até porque, pelo que eu acompanho do Samson, ele se diverte bastante, sem peso na consciência, tá? Ele me parece ser um cara bem equilibrado em relação a se cobrar e se permitir. Mas só abrindo um espaço aqui, tá? Caso você queira explorar esse outro lado, eu recomendo o livro A Sociedade do Cansaço. É um livro curto, tá? Tem no máximo ali 150 páginas. Eu acho que é uma leitura bem bacana aí pra você. Voltando pro Samson, pessoal, o que eu percebi naquele momento foi: é um cara que não se aceita ficar na zona de conforto, que quando ele sente que ele tá se divertindo demais, né, que deixou as pontas soltas, ele precisa fazer de novo tudo aquilo que ele estava fazendo, precisa colocar o foco de novo no trabalho. E as evidências que eu tenho de que esse ano veremos um Samson Dauda arriscando um condicionamento melhor são essas aqui. Primeiro, o rosto do Samson, que sabemos que é um bom indicativo, né, para saber quanto da pessoa tá seca, cara, tá completamente diferente, tá? Esse aqui, pessoal, é o Samson faltando 2 semanas pro Mr. Olímpia de 2024. Inclusive, coisa curiosa que ele tava reclamando bastante aí de como tava a dieta dele, do cardio, né? Falando que a esposa dele, que é a nova coach dele, tava maltratando ele, né, mano? Ele tava se sentindo muito cansado o dia todo. E esse aqui é o Samson faltando 5 semanas pro Mr. Olímpia desse ano. Olha a diferença brutal, cara. Ele definitivamente tá se dispondo a sofrer mais agora, né? O cara tá com o rosto seco assim, faltando 5 semanas, em comparação com como ele tava, faltando 2 semanas. Pra mim,
é um sinal muito claro disso. O segundo ponto, pessoal, ele passou a entender que precisa arriscar para condicionar de fato. O Samson falou recentemente o seguinte, abre aspas, tudo que eu preciso fazer agora é sofrer, e eu consigo fazer isso fácil, eu não preciso me preocupar em ficar mais flat ou perder músculo, coisa do tipo, agora é só um simples objetivo, ficar absolutamente muito seco e sofrer muito. Ou seja, pessoal, temos aqui o Samson não só reconhecendo que é necessário dar um passo a mais na parte mental, né? Então ele vai precisar sofrer, obviamente, mas também que a preocupação com funes vai ser mais deixada de lado para dar espaço, né, para os detalhes que ele pode apresentar no físico dele. Então um condicionamento melhor é algo obviamente esperado. E eu acredito, pessoal, que tendo em vista essas declarações dele, o jeito que ele está comprometido, dá para imaginar que ele vai apresentar um físico bem diferenciado esse ano. E sendo bem sincero com vocês, pessoal, eu acredito que é só o condicionamento mais acertado que falta para o Samson não somente segurar o título dele esse ano, como se tornar também o favorito do público, porque uma das coisas que eu percebo é que parece que o pessoal prefere até mais assim o Nick Walker, né, pelo fato dele estar monstruoso, claro. Alguns pouquíssimos preferem o Derek, né? Tem alguns, obviamente, que ainda acreditam no Harry, que ele pode recuperar o título dele. Mas quando o assunto é o Samson Dauda, parece que a galera é meio morna em relação a ele, sabe? Tipo assim, a galera curte, né? Ver um cara alto, um cara harmonioso, proporcional, que tem um físico estético, sendo campeão do Mr. Olympia, mas não é aquele nome que chama tanta atenção assim. E pra mim é muito simples, né, cara? É porque você não consegue ser freak sem estar tão condicionado assim, entendeu? Você vai espantar a galera pelo volume, mas você precisa do nível de definição pra mostrar seriedade no teu trabalho, e o Samson trazendo isso, eu acredito que ele tem um potencial enorme pra chocar todo mundo esse ano. Bom, pessoal, esse vídeo aqui é um pouco mais aí do lado mental, né, cara? Eu particularmente curto muito, tá? Ver esse lado aí dos atletas. Espero que vocês curtam, e caso vocês gostem, me dê um feedback, por favor, tá? Comenta aí, pô, Carlos, de vez em quando traz um vídeo assim, é legal. Tem muitas coisas, pessoal, que eu percebo, tá? Que eu acho que faz sentido, entendeu? Até porque eu já trouxe alguns vídeos assim, né, cara? E geralmente, vocês curtem, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês aí. Lembrando, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos, e se possível, cara, ajuda o canal utilizando o cupom Carlos, tá? Você tá me ajudando muito também. Muito obrigado, tamo junto, valeu, é nóis!